sorteio candidato do Partido Verde, o PV, né, que é o 43, né, o Partido Verde, que indicou aí como candidato o Sérgio Xavier. Candidato, voltamos então a conversar sobre os problemas relacionados à nossa região. E um dos problemas que foi bastante, e é durante bastante tempo discutido, a questão da geração de emprego e também de renda aqui na nossa região. Qual é a visão? O senhor já começou a falar, mas vamos diretamente. O foco é isso. Qual é a visão que o PV e o possível governo seu faria para criar oportunidade de emprego e renda para a nossa região? Olha, essa é uma grande prioridade, emprego e renda, principalmente nesse momento que Palmares vive uma grande dificuldade por conta dessa tragédia recente. Nós propomos, para incentivar o emprego excepcionalmente na cidade de Palmares, aí é um caso especial para Palmares, primeiro, zerar o ICMS durante 2 anos. No Estado? ICMS no município, ou seja, toda empresa do município... No município, concede aqui em Palmares. Isso, toda empresa do município com sede em Palmares, que foi afetada, né, pela enchente, que tenha zero de ICMS durante um período de 2 anos. Então é uma proposta muito objetiva. É legal. Alagoas está discutindo isso, né? O governador Teotônio Vilela já encaminhou uma solução similar a essa nas cidades atingidas lá em Alagoas, aqui do outro lado da fronteira. Então é viável, é possível e é justo, né? Porque como é que você, que perdeu tudo, um comerciante, o comércio é uma das forças aqui da economia de Palmares. Como é que você vai ter que pagar imposto numa situação que você está aí tentando reerguer, né, seu negócio e tendo que contratar pessoas? A segunda coisa, Marvel, a segunda proposta nossa, é que em cidades que tiveram problemas semelhantes a Palmares, que o governo federal isente os impostos sobre a contratação na carteira de trabalho. Ou seja, você facilite o emprego, a geração de emprego. Durante um período também de 2 anos ou até mais, você não cobre, não aumente a carga tributária em cima da contratação das pessoas, em cima da geração de emprego. É uma proposta muito objetiva porque aí você incentiva exatamente a contratação de pessoas. É um imposto que incide sobre a contratação. Portanto, incentivaria muito a geração de emprego, amenizaria a situação dos empreendedores, dos empresários que tiveram grandes prejuízos. Nesse caso excepcional, Palmares. Excepcional para cidades que estão em situação de calamidade, enfim, cidades que se enquadram, não é, no caso aqui de Palmares, de Barreiros e outros municípios, Catende, enfim. Então, essas 2 medidas são medidas emergenciais para o caso aqui de Palmares. Eu estou propondo isso. Se nós formos eleitos, no primeiro ano a gente decretaria já isso, para que cidades com essa dificuldade, aí você atrai empresa, uma empresa que se instalar em outro lugar, de repente vem para cá, porque aqui ela vai ter menos encargos, aí você gera emprego. Empresas que precisam de muita mão de obra, de muita gente trabalhando, viriam se instalar aqui. Então você dinamiza a economia. E você absorve pessoas que têm pouca qualificação, pessoas que não estão hoje com nível superior, que é bom você criar emprego exatamente para essas pessoas que hoje não têm uma qualificação especializada, né? Portanto, são 2 propostas objetivas para a região. Agora, do ponto de vista da geração de emprego, mais permanentemente, do ponto de vista do Estado inteiro, a gente propõe um planejamento do Estado, olhando as vocações de cada região. Então você identifica as vocações, identifica quais são as potencialidades que tem em cada lugar e faz um planejamento incentivando, dando empurrão exatamente naquelas vocações. Aqui, por exemplo, tem uma dimensão do turismo que poderia ser mais explorada, né? Eu sei que tem belas cachoeiras aqui, tem lugares belíssimos nos arredores, e você poderia até nesse momento que Palmares está vivendo uma situação difícil, fazer um plano de turismo ecológico, para as pessoas virem aqui, visitarem, percorrerem, caminharem, olharem também os problemas que aconteceram no Rio Una, se sensibilizarem com isso e trazerem aqui a solidariedade, vir visitar. Depois da nossa entrevista aqui, Mário, eu vou circular na cidade, vou em alguns pontos. Eu não vim aqui antes para não parecer oportunismo, né? Para não parecer que eu estava vindo aqui buscar voto, que eu acho um horror um candidato, né, numa eleição, ficar usando o problema das pessoas em benefício político. Acho, inclusive, muito ruim alguns políticos aqui estarem contratando pessoas para buscar voto, enfim, sabendo da fragilidade que
que nesse momento as pessoas estão vivendo. Eu acho que a gente tem que trazer para cá emprego, renda, autonomia, autoestima e não ficar usando as pessoas que estão numa situação de emergência para serem cabos eleitorais. Acho isso um absurdo. Queria deixar aqui a nossa discordância, né, o nosso protesto em relação a isso. E queria dizer que as pessoas que estão nos ouvindo, fiquem atentas, não vendam o seu voto, não ofereçam o seu voto em troca de qualquer ajuda, porque a ajuda que tem que chegar aqui é uma ajuda que todos precisam e merecem. Não precisa trocar por voto. Agora vamos falar especificamente do Rio Una. E eu tenho certeza que o Partido Verde deve ter aí um plano justamente para esse rio que há tempos atrás cantava-se músicas para o Rio Una. Acho que tem um poema do Ascenso Ferreira falando do Rio Una, no seu salvo engano. Então o Rio Una sempre foi visto como beleza, né? Alegria, motivo de música, de poema, etc. De repente virou um motivo de horror. E muita gente tem medo hoje do Rio Una. O que o Partido Verde pensa especificamente sobre a bacia hidrográfica do Rio Una para resolver essa questão dessas enchentes? Olha, primeiro é replanejar todo o entorno do rio, né? Não pode mais construir obras e deixar que as casas se instalem em lugares de risco. Acho que Palmares já teve lições demais para repetir, né, essa tragédia. Então é importante que a prefeitura, que os poderes públicos todos trabalhem no sentido de planejar, né, uma urbanização das cidades em torno do Rio Una, para que o rio seja, inclusive, preservado na sua beleza, que possa ser no futuro, ter a possibilidade de exploração turística. O Rio Una é muito poluído, passa por 11 municípios, são 250 quilômetros de muita poluição. Recebe muito dejetos, inclusive. Exato, em cada cidade que chega tem lá esgoto. Então a nossa proposta é, primeiro, fazer um processo de saneamento para que você não jogue esgoto no rio. Dá para fazer saneamento tratado aqui no Brasil? Tem que fazer, né, Marvel? Tem que fazer, porque do jeito que está indo, é um absurdo, as pessoas estão ficando doentes, e aí aumenta o custo da saúde, como eu falei há pouco. Quer dizer, na hora que você investe em saneamento, você investe uma vez, e ninguém fica mais doente com verminose, com leptospirose, com tanta doença por conta do esgoto. A dengue, que inclusive o mosquito também procria em água suja, alguns acham que é só em água limpa, mas na água suja a dengue também procria. Portanto, é importante tirar o esgoto do rio. Segundo, recuperar a margem dos rios, a margem do Una, com as matas ciliares, que inclusive o Código Florestal de 1965 determina que tem que se deixar uma margem de 30 metros de mata para proteger o rio. Se tivesse cumprido essa lei, a gente não teria tido essa tragédia aqui. Portanto, recuperar as margens, urbanizar, transformar a margem do rio numa área pública, de uso de todos, uma área onde as pessoas possam caminhar, possam fazer atividade física. O senhor vai tirar todos os imóveis, caso a sua eleição se confirme, das margens do rio, de todos os rios? Não, não. Eu estou dizendo que o ideal seria isso. Agora, nós temos que estudar onde é possível você fazer isso, tem que estudar onde é necessário, tem lugar que vai ser necessário mesmo, porque senão você vai ter risco de no futuro ter novas tragédias. Mas é importante planejar de maneira muito cuidadosa isso, e você fazer um plano preventivo, né, uma coisa planejada, para não ser na emergência. Porque na emergência sai caro e é muito complicado. Mas a ideia, em resumo, é evitar a poluição do rio, cuidar das margens, ver quais são as áreas onde você pode, principalmente essas áreas já foram atingidas, não deixar mais que nada seja construído ali, para que não haja novos problemas no futuro.